noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E como não podia deixar de ser, apesar de ser Copa do Mundo, vamos falar de eleições, porque os partidos terminaram as suas convenções, as candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral e começou o processo eleitoral. Nós trouxemos aqui duas autoridades no assunto. Ricardo Oliveira, cientista político da Universidade Federal do Paraná, e Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas. Eu quero começar a conversar com vocês sobre a única surpresa que efetivamente teve agora no final da reta para o registro das candidaturas, que foi a candidatura do Requião, né? Apesar de ter ocorrido como ocorreu, eu queria saber de vocês o seguinte: em que medida essa quebra do projeto do Palácio Iguaçu, que era de ter uma disputa entre o governador Beto Richa e a senadora Gleice Hoffmann, PT contra PSDB, tornando aí um processo plebiscitário, até que ponto essa candidatura do Requião desarranja isso e quais serão as consequências? Vamos lá, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que mudou completamente o quadro. Foi uma vitória pessoal do senador Requião e ele também derrotou os deputados estaduais do PMDB. Dos 13, 11 apoiavam a tese da coligação com o PSDB. Por que Requião venceu a convenção do PMDB? Em primeiro lugar, ele percorreu o Paraná, teve o apoio do chamado voto municipalista do PMDB nos pequenos e médios municípios e também sinalizou um projeto de poder e de reconstrução do PMDB para novas lideranças no interior. O que esse discurso que você fala, desse projeto, em que medida ele vai no consciente e no inconsciente dessas pessoas e como ele influenciou o voto desses militantes? Ele influenciou, em primeiro lugar, que Requião é um grande símbolo da política paranaense. 3 vezes governador, senador, é um homem já de outra geração e ele também tem um discurso muito ligado à questão social, à reconstrução das estatais paranaenses, a Copel, a Sanepar, as políticas sociais que ele sempre aplicou, e ele também conseguiu convencer a base da militância do PMDB que ele é o melhor caminho para o sucesso eleitoral. Muitos desses militantes serão candidatos, por exemplo, a vereador, a prefeito, na próxima eleição. Com isso, o Requião conseguiu isolar os deputados estaduais, fazer a conexão direta também com os municípios. E lembrando que há também uma grande base de apoio à própria presidente Dilma nos municípios, passando pelo governo do estado. Requião também vai sinalizar mais um forte palanque para a reeleição da presidente Dilma. Murilo, eu me lembro que ele até depois brincou no Twitter com esse assunto. Eu me lembro que o Paulo Bernardo, lá atrás, acho que no final de 2012, ele falou que o Palácio estava comprando terreno na Lua, num acordo com o PMDB. Onde o Palácio errou nessa conta? Olha, Rocha, eu acho que o Palácio errou principalmente em acreditar que os deputados estaduais eles tinham o comando sobre os delegados do PMDB. Que hoje, cada vez menos, o deputado federal tem o controle sobre o deputado estadual sobre o vereador e o vereador sobre as suas lideranças. Cada vez mais as pessoas são independentes. E aquilo que o professor aqui falou ao lado, as disputas municipais. O grupo do Beto Richa, na maioria das cidades onde ele estava no poder, ele tinha o PMDB contra. Então não tinha como esse delegado do PMDB votar no candidato do PSDB. Ele estaria fortalecendo o adversário local. Então eu acho que esse foi o maior erro. Foi dar um peso muito grande, achar que os deputados, não é que os deputados traíram o governador, acho que os deputados não tinham a força que achavam que tinham perante seus delegados. Isso ficou provado na tese da candidatura própria. Segundo, um partido, ele tem que ter candidato próprio, isso é básico, certo? Não tem por que um partido existir, isso o Rubens Bueno fala toda vez que ele fala que o partido tem que ter candidatura própria. O partido ele existe para ter candidato, senão ele se funde com o outro. Eu acho que a tese da candidatura própria era muito forte e levado a tudo isso que foi já dito pelo professor aqui ao lado. Agora, outro item
que eu queria que vocês ajudassem a refletir aqui, que é o seguinte. Eu sou de um tempo em que o prefeito, apesar de não ter muita idade, o prefeito não ia até o presidente da República e nem falava com o ministro. O prefeito, o cara dele era o governador. Certo? Hoje o cenário, que o governo presente nos municípios, fazendo asfalto, calçamento, creche, posto de saúde, com o Bolsa Família, com os programas sociais todos, e isso evidentemente deve ajudar o candidato que vai fazer o palanque na eleição presidencial, apoiando a Dilma, nesse caso. Veja bem, aqui nós temos o Requião e a Gleisi, que vão fazer esse papel. Veja bem, Rocha, isso que você está falando não acontece só no Paraná, acontece em outros estados onde a gente trabalha, que cada vez menos os governos dos estados eles estão mais fracos, eles estão com menos recursos, e o governo federal mais forte. Então, de agora em diante, se não tiver uma redistribuição disso, cada vez mais o governo federal é que vai ditar as normas em todos os estados brasileiros. Porque quem tem o recurso hoje é o governo federal, não é o estado do Paraná que está com esse problema. Vários estados da União estão com o mesmo problema, onde o governo federal hoje ele tem o poder total de dizer que faz a obra, não faz, está tudo atrelado ao governo federal. Nesse sentido, Ricardo, o discurso de vote em mim porque eu sou aliado do governo federal, pode ajudar a Gleisi e o Requião nesse processo? Eu acho que ajuda. É a questão do pacto federativo. É uma relação direta da União, Brasília, com os municípios. Questão da Bolsa Família, Murilo bem colocou. Questão política habitacional. E às vezes até mesmo a entrega de máquinas, trabalho, uma patrola, etc. Você observa autoridades federais diretamente ligadas aos municípios. E também uma melhoria de todos os indicadores sociais, termos de emprego, saúde, renda. Você observa a relação direta e a capilaridade das políticas federais nos municípios. E também Requião vence a convenção do PMDB, porque ele teve apoios importantes. Marcelo Almeida, família Rocha Loures, o deputado federal, que é um deputado municipalista, o Parzianello Frangão, e também 2 deputados estaduais que o apoiaram também, a família Lindelli. A bancada federal estava quase toda com o Requião. Quase toda, né? Tirando o Serralho, que é realmente um símbolo da aliança com o PSDB e que foi derrotado. Agora, com isso a gente constata também que o PMDB em Brasília, ele é um aliado do PT da presidente Dilma e muito da reeleição de vários outros deputados federais também passa por essa composição. E o vice da Dilma é o Temer, também é ligado ao PMDB de São Paulo, mas um PMDB municipalista no Brasil, que ainda é uma das forças do sistema partidário brasileiro. A ideia de ter o Requião como candidato, que até não precisa ir muito tempo atrás, pouca gente apostaria nisso, né? Qual é o impacto que isso vai ter nesse processo? Olha, Rocha, nós temos, certeza a gente nunca tem, mas eu te diria que a grande probabilidade é de termos segundo turno no Paraná. Eu te diria que tem 99% de termos segundo turno nas eleições que vamos ter agora. Que se fosse Beto e Gleisi, o Beto ou a Gleisi venceria provavelmente no primeiro turno, qualquer um dos dois. Com o segundo turno das eleições, Rocha, o que eu acho? Que a eleição no Paraná, todas as últimas eleições foram muito disputadas. Tanto a do Álvaro com Osmar, quanto com o Beto com Osmar. Eu não tenho dúvida que nós teremos um segundo turno no Paraná muito disputado também, e a questão nacional, ao meu ver, como a gente discutiu aqui, terá uma força muito grande. Eu quero falar sobre esse ponto, mas depois dos comerciais. Nós vamos ter que fazer uma chamada e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo hoje com Murilo Hidalgo e Ricardo Oliveira, hoje no Jogo do Poder. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o professor Ricardo Oliveira e Murilo Hidalgo. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte, olhando o cenário, né, todo no plano nacional, a gente viu novamente se repetir uma cena deplorável que todo ano de eleição a gente vê. No caso da eleição de governador, os prefeitos fazendo, os prefeitos fazendo acordos
de toda a ordem, né? E no caso da eleição presidencial, os governadores fazendo acordo lá no Rio de Janeiro virou uma coisa tão louca que as palavras que são utilizadas para definir o quadro que se criou no Rio de Janeiro são impublicáveis. Mas, Rocha, só bem rápido antes do professor, isso é culpa de todo o sistema político brasileiro. É de PT a PSDB. Por quê? As grandes figuras nacionais, eles também aceitam para baixo que aconteça isso. Do PSDB ao PT, ao PSB, todo mundo permite isso. O processo é todo fulanizado. Exatamente. Né? Foge do controle. Você consegue ter algum perfil de projeto, alguma coisinha ideológica nas candidaturas nacionais. Exatamente. Né? Veio para baixo. Depois, na hora que você sai e vai para baixo, aí é casa de ninguém, todo mundo fazendo. Em que medida esse processo de baixo, essa confusão toda que está embaixo, pode influir na definição em cima ou em cima a disputa de presidente da República, da Dilma, no caso, do Campos e do Aécio, é uma cena separada, onde as coisas vão ocorrer independentemente do que nós estamos assistindo embaixo. Há conexões, também a questão do sistema multipartidário. Nós temos muitos partidos no Brasil, cada estado da federação às vezes representa também um sistema partidário regional diferenciado. Agora, a questão realmente passa na eleição nacional, uma grande disputa plebiscitária, e eu diria que ela reproduz muito o que aconteceu nas duas últimas eleições, na reeleição do presidente Lula e na eleição da presidente Dilma. Quem votou na reeleição do Lula, quem votou na Dilma, tende a votar na reeleição da Dilma. E da mesma maneira, quem antes votou no Serra e no Alckmin, tende a votar. E a terceira figura nas eleições sempre é a mais complicada, porque ela nunca volta na eleição seguinte. Agora é Eduardo Campos. E ele vem tendo foi Ciro muitas Gomes, dificuldades. foi Marina Silva, agora é o Eduardo Exatamente. Campos. A Marina não conseguiu viabilizar o partido e ela fica sempre numa posição de coadjuvante. E também a questão vai sendo colocada agora na reta final por vários fatores. Um é a Copa do Mundo. Até estava falando com o Murilo na entrada, como o sucesso da Copa do Mundo está beneficiando a candidatura da Dilma, que está crescendo. Um ambiente também favorável. Isso coloca a possibilidade de tentar resolver a eleição no primeiro turno, a eleição presidencial. E num segundo turno também Dilma estaria muito bem posicionada. Professor, a gente conversa, acaba tendo amigos em todas as camadas sociais, a gente conversa com muita gente, e a gente ouve a seguinte expressão de pessoas que são contra o PT, né, que é um segmento da sociedade que é radicalmente contra o PT, e contra a Dilma. E aí, você quando conversa com essa pessoa, o sujeito fala, mas não é possível, como é que pode? Mensalão, agora o negócio da Petrobras e não sei o quê, e ela continua com 37, 38, 40%. Essa última que explica isso? Essa última pesquisa da Não é aquilo que o Ricardo falou agora há pouco, que o governo tem programas sociais, há um segmento da sociedade que está satisfeito com o governo. A base social, a classe social, faixa de renda, posição ideológica. E a Dilma é muito bem posicionada nos setores sociais, municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, classe trabalhadora. Criaram aí 40 milhões de empregos aí cumulativos ao longo dos anos. Quer dizer, Dilma tem uma série de qualidades, mas também tem a rejeição. E da mesma maneira, Aécio Neves, ele tem um bom eleitorado, mas a rejeição dele também é extremamente sólida em vários setores. Rocha, essa última pesquisa do Datafolha que foi registrada, que mostra 38 para Dilma e 38 para os demais adversários, que mostra uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Ela subiu, na espontânea, ela subiu 6 pontos. É muita coisa, só que ao mesmo tempo que foi dado pouca ênfase, as simulações de segundo turno não são muito boas para Dilma, porque ela vai a 45 contra 39 do Aécio. Eu acho que o segundo turno, se ocorrer o segundo turno nacional, será um segundo turno onde a Dilma, hoje, ela teria um favoritismo, mas ela será um segundo turno muito mais apertado do que foi o segundo turno passado, por causa do tempo, muito tempo de poder. Eu te pergunto o seguinte, qual foi o presidente da República que ganhou o segundo turno
sossegado. Eu acho que a eleição do Lula contra o Serra, na reeleição do Lula, teve, claro, a sua disputa, eleições competitivas, mas a questão é que ao longo do segundo turno, Lula foi se distanciando, exatamente, bem como a própria Dilma. E boa parte do eleitorado do Eduardo Campos e da Marina, ideologicamente, ele é mais favorável a Dilma que ao Aécio, mesmo com a sua restrição, com a rejeição. Esse que é o grande problema, não é, da candidatura Aécio Neves no segundo turno, bem como do governador Beto Richa, porque a dupla Requião e Gleice tende a somar suas forças num segundo turno. Eu queria saber o seguinte, nós vamos falar do Beto daqui a pouco, talvez no próximo bloco, mas eu queria saber o seguinte, o que o Aécio tem que fazer, porque ele vai enfrentar uma candidatura, apesar de ter o desgaste de 12 anos de poder, são 12 anos que tem realizações. A Dilma tem o que mostrar na televisão, vai ter bastante tempo de TV e tem o que mostrar, não é brincadeira, né? O que o Aécio tem o que ele tem que vender para conseguir convencer o eleitorado a mudar? Na verdade, eu vejo que tanto o Aécio quanto o Eduardo, eles têm que, em primeiro momento, Rocha, ter segundo turno. Eu acho que caso venha ocorrer o segundo turno está muito longe. É no final de outubro, começo de novembro. Tem muito chão pela frente. Já vai ter esfriado um pouco a Copa do Mundo, o Brasil ganhando, o Brasil perdendo o sucesso que foi a Copa. O primeiro passo para eles é ter segundo turno. Eu acho que tendo o segundo turno, eu acho que a Dilma continua como se fosse hoje favorita, mas teremos um segundo turno como data completamente diferente. Sim. Porque pela primeira vez também, Rocha, provavelmente os partidos se unirão contra, que nas duas últimas eleições se uniu ainda todo mundo contra o PSDB. Eu vejo muito mais hoje o Eduardo Campos, ou ele vai ficar neutro, ou ele vai apoiar o Aécio Neves, coisa que na eleição de 4 anos atrás não ocorreu. Eu acho que só isso também no segundo turno já será um fato novo para as oposições. Não estou dizendo que isso vai dar favoritismo ou não, mas vai equilibrar um pouco o jogo. Ele, pela primeira vez, então, ele vai quebrar o ciclo que a gente vem assistindo da terceira via que o Ricardo falou. Nós tivemos lá atrás 2 vezes o Ciro Gomes. No segundo turno, o Ciro apoiou o Lula. Exatamente. A Marina, quando veio, no segundo turno, apoiou exatamente. A Dilma. A Dilma, exatamente. E agora o Aécio, ele faria algo que até agora ninguém se atreveu a fazer. Exatamente. É sair daquele ninho e ir para um outro ninho. Eu acho que essa seria a forma com que a oposição teria de tomar corpo para poder enfrentar. Nós falamos agora há pouco que você falou que quanto menos... quanto mais o tempo passa, menos você vê as instâncias sendo garroteadas na política. Dá para levar, o Campos vai conseguir levar o eleitorado dele? O Campos, eu acho que ele não leva o eleitorado, também nem a Marina. Muitas vezes é um eleitorado, pelas pesquisas, demonstra uma rejeição maior para o PSDB, uma figura que tem uma rejeição elevadíssima, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o Aécio Neves nem deveria aparecer ao lado dele, ele perde votos com o FHC. E também uma questão importante, as grandes eleições nos estados. Em São Paulo vai ser a incógnita do SCAF, até que ponto o governador Alckmin vai conseguir vencer no primeiro turno ou um segundo turno com o SCAF do PMDB seria perigosíssimo. Minas Gerais também, pelas pesquisas de opinião, o candidato do PT, Fernando Pimentel, está à frente de Pimenta da Veiga, que é muito grave para o Aécio Neves, uma vez que é em Minas Gerais. Também o Lula e a Dilma, o PT, ganhou todas as eleições presidenciais em Minas Gerais nos últimos anos. Então, o Aécio, ele tem dificuldades. E, além do mais, ele tem que passar a ideia de ser uma oposição, manter o legado social e poder renovar, o que é muito difícil na atual conjuntura. E também Aécio Neves é uma figura, recebe muitas críticas à direita na dimensão comportamental. Aquela dinâmica também, que uma vez foi pego, não é, dirigindo com a carteira vencida, recusou o bafômetro. Isso também assusta o eleitor de direita mais conservador. Preferiria o Serra ou mesmo o Alckmin. Rocha, só voltando rapidamente, naquele negócio de segundo turno, o Aécio tinha 22 na pesquisa, ele vai a 39. A Dilma tinha 38, vai a 46. O que mostra que, num primeiro momento, o eleitorado do Eduardo está migrando praticamente mais de 80% para o Aécio Neves. Eu acho que, assim, a Dilma
tem que fazer uma força no primeiro turno, ela terá uma folga enorme para tentar matar no primeiro turno. Sim. No segundo turno, em qualquer segundo turno, a eleição vai ser apertada. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Ricardo Oliveira e Murilo Hidalgo. Eu queria só para a gente meio que finalizar essa questão do nacional e ficar mais no plano estadual, eu quero falar um pouquinho ainda da Copa. Até que ponto o efeito Copa vai beneficiar a Dilma mais do que já beneficiou? E aí, me parece, até que ponto também o comportamento da oposição, de um certo segmento do eleitorado, ajuda a Dilma nessa questão da Copa. Porque a Copa foi politizada. Sem dúvida. Não importa aqui dizer quem, né? Porque quando o Lula foi lá em 2007 pedir para a Copa vir para o Brasil, estava todo mundo junto. Todos os partidos. Todos os partidos, todos os governadores, todos os prefeitos. Aliás, teve 12 sedes porque brigaram para ter mais sedes aqui no Brasil. Aí quando vem as manifestações de junho, certo? A bomba toda estoura no colo da Dilma, todo mundo desapareceu. O nosso governador Beto Richa vai no programa recentemente da Roda Viva da TV Cultura e fala que estava arrependido de ter trazido a Copa para Curitiba. Isso dá um pouco a temperatura do que foi isso. A oposição que ajudou a trazer a Copa desapareceu e a Dilma ficou pagando o mico sozinha. Essa é a realidade na mídia. Aí vem a abertura da Copa, ela é vaiada. A mídia, de modo geral, construiu um monstro que ia ter o caos aéreo, caos elétrico, caos, toda a sorte, não ia ter Copa, né? Ia ser uma desgraceira completa, não ia ter Copa. Aí vem a abertura da Copa, a mulher vaiada na abertura da Copa. E começa o evento. Redondo, problema nenhum, tirando o viaduto que caiu lá em Belo Horizonte, até agora nada que mereça registro. Né? A Copa realmente é a Copa das Copas. Né? O Brasil fez a Copa. A história de que nós somos historicamente incompetentes, inaptos, nós não conseguimos fazer as coisas, nós somos corruptos, nós somos incapazes de fazer um evento dessa magnitude, naufragou o discurso. Esse discurso foi derrotado. Está aí a Copa bombando. E agora, obviamente, é possível que a Dilma surfe em cima dessa onda. Eu não tenho dúvida. Estou errado? Estou certo. Eu não tenho dúvida que o crescimento da Dilma nessa última pesquisa se deu por causa da Copa. Agora não adianta reclamar da politização. Não adianta reclamar da politização. Eu acho que se o Brasil ganhar a Copa, Rocha, vai facilitar ainda mais, porque o assunto Copa do Mundo para a oposição vai ter que ser dado como encerrado. Não vai poder dizer que foi gasto mal, que a Copa foi um processo errado. Eu acho que se o Brasil ganhar, vai facilitar demais para a Dilma. É isso mesmo? Essa aposta de apostar no caos, erraram, e aí o caos não veio, tem um custo. Setores da mídia erraram, perderam, setores da oposição que falaram contra a Copa perderam, e a Copa foi um sucesso, não é? Devido à movimentação, ao povo brasileiro, ao clima, às praias. Houve mais propaganda benéfica ao Brasil durante a Copa do que durante 10 anos. O Brasil está na mídia internacional. Nós colheremos resultados no turismo durante muitos anos. E, além do mais, aquela alegria. Nós estamos a um mês de Copa, todos estão satisfeitos com o espetáculo esportivo. Quer dizer, politicamente, isto está beneficiando muito a Dilma, o governo, porque eles acertaram nesta previsão. E também as pesquisas já mostram o crescimento da Dilma depois do bombardeio negativo da mídia durante vários meses. Quer dizer, a Copa do Mundo realmente foi uma bola na caçapa e a Dilma está se beneficiando. Agora, é claro que isso também deve ser ampliado para toda uma estrutura de obras, um legado que ainda tem que ser construído. Mas, politicamente, a Copa foi bem sucedida, movimentos sociais desapareceram nessas últimas semanas. Não há mais ninguém contra a Copa, ficaram isolados e sem nenhuma base de apoio. Bom, a repercussão, apesar de que a Copa termina a semana que vem, no próximo domingo, mas a Avenida das Torres vai ficar aí. O viaduto estaiado vai ficar aí. Eu trouxe aqui o Reginaldo
Cordeiro, que é o secretário da Copa em Curitiba, e o coordenador da Copa no Paraná. E ficou claro aqui que na hora que terminar a Copa, o povo vai ver que ficou de fato um legado, e não é pouca coisa. Isso está espraiado para o Brasil todo. Estou falando de Curitiba, onde nós tivemos 4 jogos. Em que medida isso também pode ajudar a Dilma, junto com as inaugurações que o governo federal vai fazer até outubro? Eu acho que, Rocha, toda obra é aquilo que a população espera que faça. Eu acho que no horário eleitoral ela terá espaço para divulgar o que ela fez, do legado que ficou da Copa. Eu acho que isso, na verdade, Rocha, será mais discutido ou menos discutido pela oposição, dependendo do resultado. Eu acho que se o Brasil ganhar a Copa, só a Dilma vai explorar isso. Se o Brasil perder para a Alemanha na terça, esquece o assunto. Esquece o assunto, exatamente. Eu acho que foi que o Neymar saiu também. Bom, vou chamar um intervalo rapidinho e eu volto em seguida para a gente retomar a nossa conversa na eleição no plano estadual. Eu quero saber de vocês o que o Beto Richa tem que fazer diante desse novo cenário que se formou para a sua sucessão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Ricardo Oliveira e Murilo Hidalgo. Bom, vamos lá. Pergunta. Com essa candidatura inesperada do Requião, forma-se um quadro que aponta para um segundo turno, como você já disse. O que o governador Beto Richa terá que fazer para convencer os eleitores a manter o que está aí, a dar continuidade ao seu governo? Bem, Rocha, quem está no governo, ele precisa dizer à população por que ele quer continuar, tanto ele quanto a Dilma. O que ele fez, por que ele quer ficar mais 4 anos. Não é tão, como a gente discute aqui, professor, que é a política, que é o candidato. Na verdade, é o discurso, é mostrar o que fez e se eu mereço ficar mais 4 anos. Eu acho que o governador Beto Richa terá o maior tempo de televisão, certo? Para mostrar o que fez e tentar convencer a população se ele deve ou não permanecer mais 4 anos. Para a oposição, eles vão ter o tempo para criticar, como na Nacional, certo? E tentar entrar. O Requião, Rocha, ele tem uma vantagem. Por quê? Ele vai comparar 8 anos com 4 do Beto Richa. Ele vai pegar os 8 anos dele contra 4 do Beto Richa. O Palácio do Iguaçu tem centrado muito o seu discurso nessa questão de que o Paraná é discriminado, de que o Paraná não é atendido pelo governo federal, colocou essa questão num plano, certo, exuberante para a campanha. Também acho. Isso está certo ou está errado? Rocha, eu acho que o governo errou, que errou na dose. Eu acho que exagerou nessa dose. Certo? Isso serve para a Gleisi, para o Requião. Não, eu acho que é o seguinte, que ele já apostou demais que irá para o segundo turno e que no segundo turno isso será decisivo. Apostar demais que o Aécio Neves ou o Eduardo Campos, que é da base dele, vão ganhar da Dilma e que um dos dois o carregará para a vitória no segundo turno. Porque caso contrário, a Dilma abra uma vantagem no segundo turno, ficará difícil esse discurso, não tenho dúvida disso. Pois é, esse discurso, ele está adequado? O que o governador tem que fazer daqui para frente? Claro, o governador tem que mostrar o que fez, suas realizações, suas obras, suas principais políticas, também ampliar uma base partidária. Acho que Beto Richa sofreu uma grave derrota na convenção do PMDB, mas ele procurou compensar com uma grande coligação, colocando como vice Cida Borghetti, ligada à família Barros, uma família muito poderosa em Maringá, no norte do Paraná. E também vários partidos que garantiram um maior tempo na TV. Mas Beto Richa, como situação, vai ter que falar do que ele fez. E aí a questão de ter muito tempo pode ser também um problema. O que é que ele vai falar durante muito tempo? Principalmente se houver o segundo turno e ele passar, né? Você vai ter os comparativos. E o Requião, como um veterano, tem também um dos argumentos, uma das retóricas mais impactantes no Paraná. Ele leva muita vantagem, que o Requião ele tem um discurso, um carisma nos debates que é bastante intenso. Muitos dizem que é de uma velha escola política. Agora, Beto Richa vai ter que procurar também ver as suas políticas no interior, nos municípios, o que ele fez com a Copel, com a Sanepar, a questão também
que ele levanta, não é, do sistema de gestão, ou seja, é um trabalho difícil, sendo oposição ao governo federal e tendo duas candidaturas regionais de oposição, Requião e a Gleice. Ele vai ter que acertar o tom para poder convencer o eleitorado na sua reeleição. Agora, onde é que entra o discurso da Gleice nesse jogo aí? O discurso dela é o discurso de dizer, olha, nós temos que eleger aqui alguém que esteja aliado com o governo federal. Em que medida essa... Mas isso é complicado porque o Requião também é aliado ao governo federal. Eu acho que nesse aspecto, quando a candidatura do Requião veio, acabou um pouco esse discurso da Gleice, que ela, no primeiro turno, seria a candidata exclusiva do governo federal. Hoje ela vai dizer que o Requião vai vir na televisão e vai dizer que também pertence a essa aliança do governo federal. Eu acho que a Gleice cabe, dos dois, a maior novidade. Eu acho que a Gleice é o discurso de uma terceira como um novo. Como novo. O Requião novo ele não é. Exatamente. Eu acho que a Gleice ele é forte, mas exatamente. Novo, a Gleice tem tudo para ser o novo. E principalmente se o Beto Richa e o Roberto Requião baixarem o nível da campanha. Certo? A gente já viu algumas entrevistas que é um pouco preocupante, tanto que o governador fala quanto que o Requião fala. Eu acho que se eles baixarem o nível da campanha, a chance da Gleice aumenta muito. Só que os dois já estão de olho nisso também. Certo, então eu acho que a Gleice tem várias qualidades, até mesmo o estilo dela, a própria personalidade. Gleice, sendo mulher, ela também traz o toque feminino à campanha e ela vai ter que projetar o futuro. É até o nome da coligação, Paraná olhando para frente, construindo novas ideias, novos projetos. Requião entra com a experiência, 3 ex-governador, Beto Richa, candidato à reeleição, e a Gleice vai ter que se reinventar como uma nova liderança que já esteve em posições muito importantes em Brasília, mas que tem também um projeto para construir um novo Paraná, inovando naquilo que são as atitudes que a caracterizam. Bom, então aqui no nosso caso, a eleição para presidente da República terá um impacto se, por exemplo, a Dilma ganhar no primeiro turno. Aí o impacto será muito ruim. Rocha, só que será um impacto no primeiro turno menor. Eu acho que o impacto da candidatura da Dilma ou do Aécio no segundo turno será muito maior. A não ser que passe o Requião e a Gleice, certo? Sim. Porque no primeiro turno, Rocha, o Requião e a Gleice vão ficar brigando por isso. Porque se a Dilma tiver uma vitória no primeiro turno, se ela ampliar as pesquisas agora e ela tiver... Eu não tenho dúvida que o Requião, o marketing do Requião vai se apropriar disso também. Eles vão dizer, nós também somos o candidato da base da Dilma. E a Dilma, não duvido também que a Dilma virá insistentemente no Paraná dizer que o Requião... Até agora veio, né? Até agora ela veio, mas ela também não... Sim, lógico, natural, porque o Requião também faz parte do... Também faz parte do governo dela, quer dizer... Faz parte do governo exatamente. Então eu acho que se a Dilma vier ao Paraná, ela veio essa semana a Curitiba, a Dilma foi clara no apoio à Gleice. Foi agora, clara. Ricardo, estamos fechando aqui, eu queria só... o Beto está fechando 4 anos de governo, 3 anos e meio, né? Tem desgaste? Tem vantagens e desgastes. Apesar de ser curto com o período? certeza, tem vantagens e desgastes. Todo mundo que está no poder, Rocha, tem a vantagem de concorrer no poder, que tem a máquina, e tem a desvantagem, que são os desgastes naturais. Exato, você tem os trunfos, as qualidades, agora todos os 3 principais candidatos também apresentam uma elevada rejeição, que é muito localizada em setores. Beto Richa tem uma rejeição que aumentou muito em relação ao passado, mas também Requião e Gleice também carregam de diferentes maneiras. Então vai ser uma eleição competitiva, qualquer cenário é possível, mesmo o cenário que houve na eleição para Curitiba, em que os 2 candidatos da oposição passaram para o segundo turno. Nessa geometria, qualquer coisa pode acontecer, dependendo do discurso, das intervenções e também de como eles conduzirão as campanhas. Com certeza vai ser divertido. Vai. Murilo, um grande abraço. Ô, Ricardo, muito obrigado, viu? Vamos ver se a gente se reúne novamente aqui na sequência. E vocês estiveram comigo até agora, e com o Ricardo e com o Murilo, muito obrigado, um grande abraço. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estarei de volta aqui com mais um Jogo do Poder, provavelmente falando de eleição novamente. Grande abraço a todos.